Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Alê Santos, Vinícius Neves Mariano, Sérgio Abranches e Bianca Santana. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Vinícius Neves Mariano, um homem negro que possui os cabelos envoltos em dreads de tom escuro que lhe estão presos atrás da cabeça. Ele traz a camiseta de botões de mangas curtas verde claro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Alê Santos, um homem negro que possui os cabelos todos envoltos em dreads de tom castanho escuro que lhe estão presos em um coque no alto da cabeça. As laterais são raspadas. Ele traz a camiseta de botões de mangas curtas branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco que possui os cabelos cacheados curtos de tom branco. Ele traz a camiseta de botões de mangas compridas branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos muito cacheados e cheios, no estilo Black Power de tom escuro. Ela traja bata estampada em tons de branco, preto, amarelo, laranja e cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Com os melhores parceiros do mundo. Saca essa vibe, Vic. Juba desenhava os dedos no ar, o movimento da batida da música. De braços abertos, Cosme viu o nascer do sol mais lindo da sua vida. Ele se lembrou de um dos castigos dos tutores da academia, um sermão sobre como cada um deve manter a posição na ordem divina da cidade complexo. Disseram que os garotos, como a gente, não nasceram para voar. Ele gargalhou enquanto se imaginava voando. Se eu acreditasse neles, a gente nunca teria saído do chão. Vinícius Neves Mariano. Bora lá, tarde, pessoal. Olha, eu acho que eu queria começar dizendo que eu estou muito maravilhado com esse evento. Acho que todos os elogios que são feitos merecem ser repetidos, mas eu queria destacar uma coisa específica, que é a leveza.
desse ambiente. É um ambiente que tem trocas, que tem, como toda troca, tem embate, tem atrito, e ainda assim é um ambiente muito leve, isso é muito gostoso. Isso prova que é possível criar um ambiente de debate leve. Isso é muito maravilhoso. E me faz pensar muitas coisas. Por que outros ambientes de debate e de troca não são leves? Né? A quem serve o desconforto que eles são gerados? Mas, enfim, é maravilhoso, estou maravilhado, estou encantado, então muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de ler um pedacinho. Sempre que me pedem para ler, eu leio de um outro conto, desse livro aqui, A Pele em Flor, que é meu livro mais recente, é um livro de contos, sobre todos os personagens, eles estão em momentos de tomada de consciência racial, né? E não estou falando aqui de uma tomada de identidade, de reconhecer a sua cor, mas de uma tomada do que significa. E esse livro, ele tem algumas provocações, e talvez a mais descarada dela é que eu reescrevo o Aleph, do Borges. Então, eu queria ler só o primeiro parágrafo do Aleph e depois o Aleph, o Faorrude, que é o conto, né? Então, o Aleph é esse, para quem aqui não conhece, é esse ponto no mundo onde é possível enxergar toda a humanidade. E no meu conto vai ser um trabalho sobre consciência racial, um ponto no mundo onde é possível ou não ver toda a existência de uma pessoa negra. Então, o Aleph, ele começa com: na candente manhã de fevereiro, em que Beatriz Viterbo morreu, depois de uma imperiosa agonia que não cedeu um só instante, nem ao sentimentalismo, nem ao medo, observei que os painéis de ferro da Praça Constituição tinham renovado não sei que anúncios de cigarro. O fato me desgostou, pois compreendi que o incessante e vasto universo já se afastava dela e que essa mudança era a primeira de uma série infinita. Esse é o Borges, por favor, não aplaudam, estou só citando. E aí, aí vem a reescrita. Na incandescente manhã de fevereiro, em que minha tia Bisa Inês morreu depois de uma vida soberbante na qual não cedeu um só momento nem ao fatalismo, nem à resignação, observei que a placa que intitulava Vila Luanda tinha sido renovada com o nome não sei de que padre vindo, não sei de que país europeu. O fato me desgostou, pois compreendi que o desarrosado e bárbaro presente já a borrava e que esse apagamento era só mais um de uma série infinita nesse país. Sérgio Abranches. Bem, eu queria primeiro agradecer a curadoria por me colocar nessa mesa, agradeço muito a oportunidade. E especialmente essa mesa, especialmente não é? Com essa esse mesa, tema. com esses jovens, entendeu? Eu estou aqui me sentindo igual o William Gibson, que é o fundador da Cyberfiction e da Cyberpunk Fiction, que ele, numa mesa que eu assisti, ele falando com dois jovens escritores, né? Ele dizia assim: descobri a máquina do tempo. Então, estou aqui na máquina do tempo, e eu não vou ler nem um livro que está aqui, nem um que não foi publicado. Eu vou ler o livro que está na gráfica, que devia ter vindo, não veio, deve sair entre ontem, hoje e amanhã, já que a gente está falando de presente, passado e futuro. e mais, quer dizer, como eu não tenho ele aqui, nem no meu arquivo, eu pedi a Bianca para ter gado dela. Eu nem tenho certeza se eu não fiz alguma modificação entre a leitura da Bianca, com algumas modificações eu tenho certeza que fiz, porque ela fez alguns comentários muito bons. Mas, e só um contextinho, eu estou falando de uma cidade que se é formada por refugiados climáticos, depois do colapso climático, é uma cidade onde a luta pela sobrevivência é a questão fundamental, e onde já não há mais essas diferenças que nos dividem hoje, não há diferença de raça nem de gênero, porque todos são fundamentais e muito poucos na humanidade para poder tentar preservar a espécie. E esse trecho aqui é sobre uma personagem que é uma negra que vem com a família de pais africanos, mas ela já estava fora de África, e é uma hacker. Então, é assim, Job Enroscado é o nome do capítulo, eu vou ler só um trecho dele. Na verdade, ela é uma hacker de elevada habilidade, considerada melhor em atividade. Mas não é bem com ela que seus clientes interagem. Relacionam-se com @Aisha,
sua heterônima central para a função tech no mundo virtual. Agora ela sabia, eram seus heterônimos. Ela era um avatar clonal holográfico baseado na figura de uma atriz do início do século XXI, que fazia a personagem de um game que virou filme chamado Tomb Raider. Gal copiou a imagem da atriz do filme, aproveitou sua estrutura óssea, formato do rosto, o físico, os movimentos, expressões, a atitude de Lara Croft, uma aventureira autoconfiante, porém negra, de pele clara, alta, com olhos penetrantes, cor de óleo de amêndoas, um jeito de feiticeira e traços de africanidade que a diferenciavam muito da original branca. Mas Gal não existia no âmbito cybertécnico, nem mesmo no cyberespaço. Ela era o Hugo exclusivamente social de Niga Lula, uma personalidade da esfera física que frequentava aulas, a casa dos pais, o apaga-pega e as raves. Eles não eram pais de Niga Lula, haviam adotado Gal como filha para que ela pudesse ter acesso à universidade. Todas as transações se dão na cybersfera. Sentou em sua poltrona ergonômica no escritório, no setor adjacente ao Beco do Silício, destinado a serviços cibernéticos. Sua vida era essa, sua única vida, no entanto, múltipla. O privilégio de ler em primeira mão. Na franja do fim do mundo, o livro. Um livraço. Tive o privilégio de ler em primeira mão e ainda dar um espetáculo. Exatamente. Obrigada, gente, por vocês terem lido. O tema da mesa, inspirado no Sankofa, símbolo adinkra, que está aqui atrás da gente. Tem esse símbolo aqui, né, que parece um coração, e também aquele pássaro que caminha olhando para trás, que vocês também devem conhecer. Esses dois símbolos são chamados adinkra, dos povos Ashanti de Gana. Bom, esse símbolo, ele nos convida a olhar para trás, para a gente poder caminhar para o amanhã. O que cada um de vocês revisita no passado, quando escreve sobre o futuro? Olha, eu vou... Pode ser. Tá, vou começar, porque é uma grande provocação isso, porque eu acho que ficcionistas não estão conectados à linha do tempo. Ficcionistas de ficção científica não necessariamente estão revisitando o passado, apesar do passado estar na ficção. Sabe, a gente pega... quando o Sartre vai falar da construção do imaginário, e ele fala que a gente acaba desconfigurando ou fragmentando as imagens para depois criar códigos novos. Eu acho que a ficção científica cria esses códigos novos de imaginários que não necessariamente estão no passado, mas que são do passado, como a obra que ele acabou de ler, que eu já fiquei na minha cabeça surtando, querendo saber, que ele conectou Tomb Raider com uma coisa muito legal assim do futuro. O passado está ali. Mas não necessariamente está numa linha que deva ser ditar a regra de como a ficção vai acontecer. Então, acho que é uma outra dimensão, que é uma dimensão do imaginário que... porque eu acho que quando a gente olha, quando a gente está conectado ao passado, a nossa visão ela é um pouco além da realidade, ela é uma visão mais ou menos inovadora, ela vai seguir uma linha tradicional de pensamento. Quando você rompe a linha tradicional de pensamento, aí você vem um pensamento disruptivo. E a ficção, ela é disruptiva. A ficção, ela vai... não necessariamente ela quer jogar em como vai ser a consequência do mundo de hoje. Ela quer jogar com como vai ser... Como a obra dele, eu acho que tem uma conexão muito forte com a Malta Domável, porque eu também, no meu mundo, não é que o racismo não é que ele foi superado. É que todo mundo é negro, então, assim, não tem nem essa discussão lá, sabe? A discussão é sobre o determinismo criado por uma religião, criado pelo fanatismo da cidade. Então, é isso, ser disruptivo e pensar. E se for um outro planeta? E se as regras forem outras? E se o passado for outro? O passado está ali, ele pode ser resgatado, mas ele está numa dimensão tão importante, porém não determinante para a consequência dessa obra, sabe? Muito obrigada. Vinícius? Primeiro, eu queria agradecer ao Sérgio, que insistiu muito que a gente é jovem. Fico muito feliz com isso. Respondendo a sua pergunta, Bianca, o ano passado eu tive a chance de fazer uma viagem e eu visitei a Universidade de Howard, em Washington. E aí, só para dar um contexto, é uma universidade centenária que é só voltada para alunos negros, com professores negros, e andar por lá é muito lindo, assim, porque
Primeiro que é um campus enorme, o nome das ruas são referências a pessoas negras, todos os professores são negros, e depois de passar um tempo muito encantado ali, eu fiquei a primeira pergunta que me veio foi quem eu seria se eu não tivesse tido que passar 20, 30 anos no processo de me tornar negro, como coloca a Neuza Santos Souza. Quem eu seria se a gente coletivamente não tivesse sido soterrado? Quem a gente seria? Quem seria o Ale Santos? Quem seria a Bianca? Então, eu não sei exatamente o que eu busco quando eu tento fazer essa revisita, mas não dá mais para adiar o nosso passado, para fazer esse jogo de palavras, né? A gente que fala tanto em adiar coisas para fazer, tanto adiar o futuro, não dá mais para a gente adiar o passado. A gente tem muita coisa para pegar no passado. E mesmo sem saber exatamente o que eu busco, eu faço questão de estar lá investigando e desenterrando outras coisas. Obrigada. Sérgio Abranches. Bianca, eu como o Alê, não me preocupei com a linha do tempo, quer dizer, eu não falo do passado nessa história. Mas o passado está presente em duas questões. Primeiro, quando eu comecei a pensar no que eu queria escrever sobre a mudança climática e achei que devia falar sobre o colapso, depois do colapso, eu me lembrei de uma posição que eu já tenho há algum tempo, que eu compartilho com alguns poucos leitores, autores, que é sobre a tragédia grega. Todo mundo acha que a tragédia grega, a maior parte dos analistas acha que a tragédia grega é uma história de fatalismo, é um destino inexorável, né? E eu vejo a tragédia ao contrário, eu vejo a tragédia como um ato de educação cívica, porque a tragédia é escrita por atenienses, mas ela se passa em Tebas, e não é aquela Tebas da Guerra do Peloponeso, é uma Tebas imaginária. Então, é como se ele dissesse o seguinte, olha, mire-se nos erros de Tebas, se você não quiser que Atenas siga esse destino. Então, tem uma saída, tem uma possibilidade. E eu não queria escrever um livro que não tivesse uma saída, eu não queria escrever uma coisa fatalista. Então, o passado entra nisso, né? E a outra foi que o passado, quando a gente pensa em mudança climática, se a gente olha o passado das análises iniciais, aí no início dos anos 90, para colocar uma data razoavelmente próxima de nós, as previsões eram todas para o final do século, né, se a gente não fizesse determinadas questões. Algumas coisas poderiam acontecer em 2050. Né? Pois bem, todas as previsões estão acontecendo nesse momento, e algumas novas que não tinham sido previstas, como, por exemplo, o aquecimento das águas de todos os oceanos ao mesmo tempo. Né? Então, na verdade, o passado, no fundo, ele já invadiu o presente e o próprio futuro, no que diz respeito a essas escolhas atrasadas. Né? Mas a minha história é exatamente um exercício que tem uma dupla função. Primeiro, criar uma cidade imaginária na qual eu posso pensar pessoas que estão à beira do fim do mundo, que tipo de posição existencial elas têm a respeito disso, e entre elas, né, e a outra é que eu precisava de fazer como é uma cidade multiétnica e plural, eu precisava de fazer um exercício de descolamento da minha própria herança, do meu próprio passado, de homem branco, hétero e da classe hegemônica, né? Então, para me livrar desse fantasma, da Casa Grande, que continua até hoje nos assombrando, né? Eu precisava de sair dessa realidade para poder pensar como poderia ser uma cidade de refugiados climáticos, no qual tem uma igualdade fundamental, que é a ameaça existencial em que eles vivem. Muito obrigada. Essa literatura com L maiúsculo, produzida por vocês três, por vezes recebe o nome de ficção científica, afrofuturismo,
fantasia, literatura histórica e muito mais. Vocês se identificam com alguma destas classificações? E agora acho que a gente pode começar pelo Vinícius. Podemos. De bate-pronto, assim, não. De bate-pronto, não. Ontem eu estava conversando com a Lê. Eu tenho o livro anterior a esse daqui, é O Velho Demais para Morrer, que é uma distopia sobre um mundo em que o número de idosos ultrapassou o número de não idosos. Num primeiro momento vem uma crise financeira, porque não houve preparação para aquilo. Depois uma crise social, os idosos perdem todos os benefícios, os idosos são caçados, tem toda uma milícia que caça esses idosos, etc. E 3 personagens vivem nesse mundo. Estou dizendo isso porque eu queria escrever sobre isso. Um dia eu estava andando, passei em frente a uma clínica estética e eu vi um banner que tinha uma foto de 3 mulheres, dava para entender que era uma avó, uma mãe, uma filha, todas elas com cabeças diferentes e corpos iguais. E aí foi a primeira faísca que me veio para uma coisa, gente, que mundo é esse que não pode envelhecer? Então esse era o assunto que eu queria falar, né? Eu queria falar sobre um mundo que quase proíbe o envelhecimento. Eu não quis escrever uma distopia. Analisando o que eu queria escrever, o tema que eu queria escrever, as questões que eu queria levantar e me aprofundar, eu entendi que a distopia me daria melhores ferramentas para aquilo. E aí eu quis escrever uma distopia. Nesse livro aqui, no A Pele em Flor, tem, por exemplo, um conto que chama Ossos no Quintal, que é uma família dessas que falam quatrocentonas em São Paulo. Tem a herdeira, o conto se passa numa mansão, a herdeira dessa mansão é uma mulher muito conhecida pelos eventos beneficentes que ela dá e tal. E, no meio de uma entrevista para promover aquele evento, um baú se desenterra sozinho. E, a partir do momento que ele se desenterra, a gente vai voltar de tempos em tempos para aquela mesma casa, andando para trás, e a gente vai ver outros momentos em que esse baú apareceu para essa família, mesmo essa família tentando enterrar, cimentar, jogar no rio esse baú. Então, é um conto de horror. Mas eu não escolhi escrever um conto de horror. A história me pediu e o horror me ofereceu as ferramentas necessárias para escrever esse conto. Então, eu falei na Bienal esse ano que existe, eu acho que é uma coisa mercadológica hoje, de uma tentativa de te dar um rótulo muito cedo para o trabalho que a gente faz. E eu me nego a receber esse rótulo. Eu acho que sim, sou muito jovem, Sérgio, para isso. Eu quero explorar todos os temas que eu tenho vontade de escrever, em todos os gêneros que forem necessários, que tiverem as melhores ferramentas para que eles sejam escritos. Eu já me identifico, sim, eu assumo muito assim, o manto da ficção científica, primeiro porque é incipiente no Brasil, né? O Brasil já teve alguns autores de ficção científica, mas, para você ter ideia, a ficção científica brasileira era prima da literatura negra, praticamente irmã. A Quarto Despejo foi publicado em 1960, que 2 anos depois da primeira antologia de ficção científica ser publicada no Brasil. Então, a gente ainda está crescendo e tem mais gente chegando comigo. Então, eu preciso me identificar para abrir espaço para essas pessoas. E a nossa juventude, ela ama a ficção científica. Não existe uma obra da cultura pop hoje que não tenha um traço de ficção científica. Todos os super-heróis da Marvel tiveram que se tornar alienígenas. Todas as maiores obras coreanas têm traços de ficção científica. E a gente ainda não vê isso nos eventos, a gente ainda não vê isso em premiações, sabe? Tipo, o Jabuti teve que separar romance e entretenimento para romance, para
Para ser, e isso, apesar de ser problemático, eu imagino que a maior parte das pessoas que estão lá julgando nunca reconheceria uma obra de ficção científica, porque, para quem conhece a história da ficção científica, ela era o gênero relegado, o gênero que ninguém gostava de ler. E por isso, ela é o gênero subversivo, extremamente progressista. Você tinha, em Star Trek, um russo, uma negra, um estadunidense viajando pelo mundo na década de 60. Você tem Ursula Le Guin discutindo gênero, isso na década de 70. Você tem agora a Sandra Anzaila e eu discutindo transhumanismo e espiritualidade ancestral aqui no Brasil. E isso a ficção científica, ela traz com uma estética que é identificado pela garotada, pelos jovens, por adultos que amam o imaginário, que amam essa estética também, que sabem que a gente tem uma discussão profunda dentro desses lugares. Então, eu me identifico, sim, e eu pretendo me identificar cada vez mais, porque a América Latina ama a ficção científica, o Brasil ama a ficção científica, e a gente está chegando pesado aí para cada vez mais espalhar a nossa ficção aí para o mundo. Isso. Bianca, eu tive uma discussão com o editor, porque ele queria que eu escrevesse na capa do meu livro ficção científica. Isso não é exatamente uma ficção científica. E acabou que a gente chegou a um acordo, vai sair com ficção cibernética. É muito bom. mas eu acho que tem o preconceito contra o gênero, sabe, Ale? Eu descobri que o gênero ficção científica, ele é mais antigo e ele não é nosso, não. Eu fui assistir uma palestra, logo que eu cheguei na universidade onde estudei nos Estados Unidos, uma palestra do Carl Sagan, que era professor lá de astronomia. O cara, um maior astrônomo da época dele, morreu jovem, um extraordinário cientista. Depois fez uma série muito famosa chamada Cosmos. E ele explicava para os jornais e para as revistas americanas as expedições da NASA. E ele estava dando uma palestra sobre a primeira expedição a Marte, e ele tinha fotos inéditas de Marte que a NASA tinha cedido para ele. E eu fui lá assistir, e ele fez toda a série de slides com fotos extraordinárias, assim, naquela época, então, assim, absolutamente incríveis de Marte, você se sentia realmente projetado num outro mundo, né? E no final tinha uma foto de um pueblo peruano com uma tasca, né, com aquele boteco peruano, um carro velho na porta, na placa, na porta do bar, tinha assim, eu não creio em ETs, pero que los hay. E aí tinha um ET debruçado sobre o carro. Aí eu fiz uma pergunta para ele sobre ficção científica, sobre ET, né? E os outros, toda a plateia tinha feito perguntas para ele de astronomia. E detalhes sobre a atmosfera de Marte, aquelas coisas assim. E aí, quando terminou, a gente foi cumprimentar o Sagan, e ele me chamou e disse assim, eu queria conversar um pouquinho com você. Ele disse, você lê ficção científica? Eu disse, leio. Ele disse, pô, eu também, cara, mas os meus alunos detestam, eles acham que é uma porcaria. Eu já disse para eles que a ficção científica abre as fronteiras da ciência. Muitos cientistas já descobriu coisas novas, já foi em busca de novas coisas por causa da ficção científica. Vamos conversar de vez em quando para falar de ficção científica. Eu me senti assim, no Olimpo, né? Assim, opa, só porque eu li a ficção científica, acabei de ganhar um prêmio aqui, quase Nobel, né? Mas é isso, quer dizer, eles achavam bobagem a ficção dele, e a ficção era muito importante. Depois, no meu ensaio Era do Imprevisto, eu criei uma teoria que chama-se o paradoxo de Asimov, que é baseado no Fundação do Asimov, que tem aquela ideia de que você, para fazer grandes transformações, ou você precisa de muito tempo, ou você precisa de convencer uma grande massa de pessoas, né? E esse paradoxo, esse dilema é muito importante. E depois eu fiz uma outra referência no meu livro sobre pobreza no Brasil, que foi a primeira quantificação da pobreza, que inclusive eu mostrei pela primeira vez que a pobreza era negra, e na época, basicamente, nordestina, e chamei de Os Despossuídos por causa de um livro maravilhoso da Ursula Le Guin. Que legal, muito bom. Muito bom. Se eu puder adicionar só uma coisa, porque ele falou do paradoxo do Asimov, que é importante saber que a ficção científica, como você disse, cria imaginário.
O celular saiu da ficção científica, hologramas, muita coisa saiu da ficção científica. Só que a gente pede tudo, só que isso está centralizado no sul global, está centralizado nos Estados Unidos. Primeiro foi na Europa, mas os Estados Unidos centralizou, e agora a China é o país que mais produz e consome ficção científica, só que fica embarreado pela língua, só que quando explodir, o entretenimento já está virando o eixo para lá. E é importante que nós aqui, latinos, negros, brasileiros, também lançamos mão desse poder de criar imaginário, de criar as palavras que daqui a 50 anos vão ser robô, vão ser cyberespaço, vão ser inteligência artificial. Isso tudo foi criado na ficção científica. Então, a gente também pode criar imaginário, a gente também pode materializar o futuro através da literatura. E a distopia do Vinícius, eu falei com ele, eu leio como ficção científica, que é uma coisa passada no futuro, tem uma tecnologia social de opressão, tipo Orwell, tipo Kurt Vonnegut. Então, acho que tem muita coisa a ver. Eu ia fazer agora uma pergunta para vocês dois e fazer outra separadamente para o Vinícius, porque ele disse que ele não faz esses gêneros, mas se o Vinícius quiser, obviamente, ele fica à vontade para responder. Esses gêneros, ficção científica, ficção cibernética, como vocês nomearam, eles são gêneros predominantemente masculinos? Eu acho que são. Eles foram, né? Tipo, o Adam Roberts, que estuda muita ficção científica, tem uma obra muito legal, fala que existe uma proto-ficção científica criada na Europa antes do século XX, e, obviamente, um lugar que foi muito criado por homens brancos, etc. Os Estados Unidos assumiu esse manto da ficção científica graças ao audiovisual, e também foi predominante por brancos. Só que a gente tem homens brancos, mas a gente tem mulheres como Ursula Le Guin, Octavia Butler. Hoje, o maior nome da ficção científica no mundo é N.K. Jemisin. A primeira pessoa no mundo, assim, entre homens, mulheres, negros e brancos, conseguiu vencer os 3 prêmios de ficção científica com a Terra Partida, sequência, 1, 2, 3, assim. Nenhuma outra pessoa fez isso no mundo. É uma mulher preta chamada N.K. Jemisin. Então, a gente tem crescido muito, assim, o Brasil, a ficção científica, ela está se tornando popular graças ao movimento afrofuturista. Então, o movimento afrofuturista hoje é a vanguarda da ficção científica brasileira. Então, isso está mudando, mas ela nasceu muito masculina, como você falou, Carl Sagan, William Gibson, Jules Verne, H.G. Wells, Isaac Asimov. Então, hoje, a ficção ela tem adicionado novos sabores, novas cores, porque essas histórias do passado esses caras já contaram todas as histórias que eles tinham que contar. Agora é a nossa vez de contar também. É exatamente isso. Ele é muito masculino e muito branco, né? Embora tenha algumas figuras, assim como a Ursula Le Guin. Eu estou pensando assim nas mais antigas, né? Sim. Ursula Le Guin, uma autora canadense excelente também, e que, se você perguntar para ela se ela escreve ficção científica, ela vai dizer que não, que ela escreve literatura. Mary Shelley, assim final Mary Shelley, então tem assim, mas é isso, quer dizer, são mulheres que foram capazes de invadir esse mundo masculino, né? E no Brasil, você sabe que tem uma autora brasileira que escreveu ficção científica, que é a Diná Silveira de Queiroz, que era uma escritora assim, multitalentosa, né? E ela de repente, ela começou a escrever ficção científica, ela tem um volume que chama Ficção Científica Brasileira. E hoje tem uma que se destaca no Brasil, que é a Sandra Menezes. Sandra Menezes, tem a Sandra Menezes. Luan Zayla, tem muita gente boa assim, produzindo no Brasil. Muito obrigada. Vinícius, eu adoraria te ouvir sobre literatura e escrita para o audiovisual. Uhum. Uau! Quer fazer um recorte nessa pergunta? Na sua experiência, porque, bom, vocês ouviram a tem mini tantas build, coisas na cabeça. Olha, são escritas muito diferentes, né? A literatura a gente escreve para ser lido, falando um termo mercadológico, pelo consumidor final, né? O roteiro é um documento técnico. Ele nunca vai chegar, a não ser nessas publicações de filmes muito famosos, tal, mas ele não é feito para chegar no público final. Porém, ele é feito para que 200,
já trabalhei em produções de 300 pessoas, leiam aquele texto do mesmo jeito. Essa talvez seja a grande diferença, porque a literatura ela é uma condução de um imaginário, porém ela é feita no imaginário de quem está lendo, né? Ela não é feita no imaginário, ela não acontece no imaginário da pessoa que escreve, sim no encontro dos dois imaginários. O roteiro ele precisa ser lido exatamente da mesma maneira pelo diretor de fotografia, pela equipe de figurino e etc. Obviamente que tem um espaço artístico para cada equipe tratar aquele roteiro, mas a leitura do roteiro precisa ser a mesma. O que eu gosto de trazer do roteiro audiovisual para a literatura é uma construção de imagem muito forte. Eu acho que isso eu tento sempre fazer. A diferença é que, enquanto no roteiro a gente vai ter sempre o apoio da câmera, mostrando aquela construção, na literatura que eu tento fazer, o ambiente ele só me interessa, e aqui eu estava ouvindo a Miriam na mesa anterior e pensando sobre isso. Eu também gosto muito de trazer o ambiente para dentro, né, o cenário com protagonismo. Mas ele só me interessa a partir dos olhos de um personagem. Então, eu gosto de pensar que nem na literatura que eu quero escrever, que eu escrevo, nem o ambiente é sólido, porque ele depende do personagem que está olhando. Então, esse ambiente ele é nada confiável se ele vier do olhar de uma criança e logo em seguida ele vier do olhar de um adulto. Então, essa construção bem concreta, mas não concreta, é o que eu tento trazer do audiovisual para a literatura. Muito obrigada. A Lê também é roteirista. Sim. Eu tinha deixado essa pergunta só para o Vinícius, para fazer mais perguntas. Inclusive mas... Inclusive de videogame. Então, por favor. Então, recentemente eu fiz um roteiro para um game que está lançando por uma publicadora coreana e tal. E é muito o que ele falou. A literatura acontece na cabeça das pessoas. O videogame não. O videogame você tem uma agência de controle sobre cada uma das coisas. E o cinema você tem que fazer para outras pessoas criarem com você. E aí eu acho que é complexo pra caramba você conseguir fazer com que todo mundo esteja dentro da mesma experiência, assim, sabe? Acho que esse é o maior desafio do audiovisual. Primeiro, montar um time que consiga estar na mesma experiência de fantasia, de ficção, de gênero e tal. E segundo, escrever algo que realmente faça sentido emocional para cada um deles, né? Então, porque se não fizer sentido emocional, as pessoas vão acabar não entregando o pedacinho que elas estão compondo em cada uma das obras. Então, eu vou pegar esse sentido emocional que você acabou de mencionar e o confiável que o Vinícius tinha dito antes, para perguntar como vocês três constroem verossimilhança. Como é que vocês sustentam verdade naquela história, naquela cena? Sérgio Abranches, pode começar? Não, porque eu leio, eu não tenho essa capacidade. Mas como? Olha, esse é eu acho que, no meu caso, basicamente vem da minha experiência como leitor, né? E eu penso muito também nessa questão de que toda obra é aberta, né? Naquela coisa de que existe uma obra que é aberta, outra... Toda obra é aberta, porque ela, de fato, ela se realiza no leitor, né? E são muitas, esse é o mistério da literatura para mim. São muitas leituras possíveis de um mesmo livro. Eu não seria capaz de fazer todas as que fazem dos meus livros sozinho, né? Agora, essa questão da verossimilhança e da verdade, ela é muito diferente para mim nas várias formas, né? É diferente, por exemplo, do meu primeiro romance, que tem uma busca, embora ele também tenha uma parte meio de terror e tal, tem uma busca de verossimilhança como se fosse uma memória, né? E no Intérprete de Borboletas tem isso nos personagens, que são parte da nossa experiência atual,
Mas tem o velho, que não é uma mistura de Mujica com Mandela, com Gandhi. Eu fui pegando pedaços assim, de coisas que eu admiro de cada um para construir o meu personagem. Esse é completamente imaginário e eu não tenho a menor pretensão de que ele pareça verossímil para ninguém, entendeu? Sabe que eu acho que é uma habilidade que nenhum curso de escritor ensina para as pessoas, que é empatia. E é por isso que a literatura ela é do campo muito progressista, porque são pessoas que você tem que saber se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, entender as dificuldades, entender o sentimento e o peso daquela cena, sabe? Então, tem algumas técnicas que eu faço. Eu planejo alguma cena e aí eu monto uma playlist para me envolver com a emoção daquela cena. Então, se é uma cena de amor, vai ter desde Katy Perry até Glória Groove e tal. Ele é jovem mesmo. Se é uma playlist de ação, vai ter Linkin Park, Racionais, vai ter um monte de coisa. Então, eu uso um pouco disso. E aí, eu joguei RPG há muito tempo na minha vida, então fico nesse lance de interpretar os meus próprios personagens. E só para completar, eu falei para o Sérgio que tem a minha musa da literatura, que eu me espelho para caramba, se chama Ariano Suassuna, que é um dos caras que tem esse poder de entregar uma profundidade assim absurda que qualquer escritor brasileiro precisa seguir como uma meca para conseguir construir diálogos e cenas potentes. Vinícius. Bianca, eu vou responder essa pergunta, não vou... Não precisa. É que eu estou tão encantado e eu quero muito falar sobre uma coisa aqui. Eu e a Lê somos dois homens negros de dreads finos. Estamos aqui nessa mesa, 40 anos, 39 anos. A gente tem tudo para ser encarado como uma pessoa igual. Sim. E eu estou fascinado que a gente está aqui numa liberdade tremenda de mostrar todas as nossas particularidades tão diferentes. Isso está me encantando muito. Muito bom. Obviamente, eu não sei citar uma banda pop. Nenhuma. Eu fui numa escola esses dias e fizeram uma pergunta muito parecida. Escola é muito legal, né? Porque escola, as crianças, pelo menos comigo, quando eu entro numa escola, é quase uma coisa assim, mas... Existe escritor vivo? É quase um negócio assim, né? Todo mundo estuda escritor morto, né? Então, eu acho muito legal. E eles me perguntaram sobre como é escrever. E a minha resposta naquele dia foi, e eu acho que ela serve aqui para o mundo que a gente está vivendo, esse mundo tão fragmentado, é uma existência sem óculos escuros, sem fone de ouvido e sem celular, um pouco, que passa pelo que o Ale falou também, da empatia, né? A gente tem que estar presente. Eu acho que a primeira coisa de uma pessoa que quer escrever bem é ela estar presente. A gente está aqui falando de visitar passado, de imaginar futuro, mas, obviamente, a gente está falando de um tempo só, que é esse tempo aqui. Então, não estar aqui é uma perda. A gente está deixando de construir algo daqui a pouco, né? Então, acho que a resposta que serve para mim é o estar presente o máximo possível. Nós temos 9 minutos, então não vou conseguir fazer 2 perguntas. Mas, vou mudar. Eu faço 2 perguntas e vocês escolhem qual responder. Uma delas. Vou responder. Onde está a atenção de vocês agora? E essa pergunta já estava escrita antes de você falar da presença. Ou, qual é o próximo livro de cada um? Sérgio Abranches, onde está a sua atenção agora? Ou, qual é o seu próximo livro a ser escrito? A minha atenção agora continua nos próximos livros. Bom, Na Franja do Fim do Mundo é uma trilogia, né? Eu já estou pensando, eu já escrevi uma primeira versão do 2º volume e já comecei a pensar no 3º, mas são projetos para mais longo prazo. Eu estou reescrevendo um livro que já está sendo escrito há muitos anos, que chama-se A Biblioteca da Avenida Atlântica, que não tem nada a ver com isso. Que é um livro, é uma história mais intimista, sabe, de uma pessoa que herda um apartamento na Avenida Atlântica com uma enorme biblioteca e lá ele descobre o diário quando jovem da pessoa que dá o apartamento para ele.
E ele não sabe nem por que ela deu, porque ele nunca viu essa mulher, ela foi amiga da avó dele. E, a partir daí, você tem uma... Bom, a história se desenrola em delírio. E... Muito bom. Pode mandar esse para eu ler também, se quiser. Ali. A minha atenção agora, a gente fala muito de ficção científica, então eu já fiz dois romances literários e eu quero ajudar a construir um imaginário estético disso no Brasil, então estou levando para a história em quadrinho. O ano que vem, pela HarperCollins mesmo, vai sair Mecânima, que é do mesmo universo dos meus livros, que eu chamo de Universo Ancestral, e que eu estou tentando, junto com um parceiro incrível, que é o Paulo Daniel Santos, que é um ilustrador, trazer o que seria o cyberpunk num país tropical, negro, periférico, para tirar aquela imagem de cyberpunk que vem dos Estados Unidos ou da China, mas para construir isso. Serão 100 páginas, estão trabalhando o ano todo com ele, e tem uma obra surgindo que eu quero reconstruir um arquétipo do robô, que sempre é ligado a pessoas mais ricas, endinheiradas, então eu quero reconstruir o arquétipo do robô a partir de uma perspectiva periférica, e vai ser um steampunk que fala de samba, fala de sambistas como Cartola, fala de tudo isso, e fala de robôs, assim. É uma obra que eu estou esperando muito dela. Assim. Muito bom. Muito bom. Que bom. Faz um tempo que eu estou com essa questão na cabeça e passa pelo momento, pelo que eu estou escrevendo, que a gente, hoje, a gente está aqui num festival muito legal, a gente está num calendário de eventos literários rico, né? Mas a gente também vive uma época de a pessoa, de idolatria, é o que eu quero dizer. A gente vive uma época de idolatria. A gente estava falando mais cedo da Bienal, por exemplo. Não sei aqui quem já teve a chance de visitar a Bienal. Gente, é uma loucura, assim. É uma loucura, é muito grande, é muito cheio. E eu sinto que, hoje em dia, a pessoa que escreve é mais importante do que a obra que ela está escrevendo, por essa questão da idolatria, por essa questão da celebridade. Essa era a palavra que eu queria encontrar, da celebridade. E o que eu sempre me pergunto, depois de visitar esses eventos, é se, nesse contexto em que a celebridade individual ela é tão demandada, se é possível criar um projeto intelectual individual que realmente, efetivamente, faça parte de um projeto coletivo. Essa questão ela está me afligindo faz um tempo. E tem a ver com que eu estou escrevendo um livro novo sobre como o enfrentamento diário do racismo impacta a psique de pessoas negras. Mas eu estou num momento que, assim, o Jefferson falou isso mais cedo. Meu Deus, isso não serve para nada. O que eu estou falando sobre mim aqui e tal? Mas é por conta dessa dúvida. Se nesse contexto de tamanha culto à celebridade, inclusive nosso, dos escritores, das escritoras, é possível que um projeto intelectual individual realmente faça parte de um projeto coletivo. Excelente. Para a gente encerrar, cada um de vocês quer ler mais um trechinho? Pode ser do mesmo livro, de outro, como vocês preferirem. Vou ler desse aqui. Raço de Resistência, muito bom. Eu vou ler um trechinho. A introdução desse livro, Raço de Resistência, ele está no Clube de Leitura da ONU. E eu vou ler, na verdade, um trecho que foi escrito na apresentação dele pelo meu amigo Emicida. Ai, desculpa. Chique. Eu soltei um nome aqui sem querer. Ao atingir o pássaro da morte, ele devolve o sol ao vilarejo, devolve aos seus o direito de sonhar e se perceberem como grandiosos descendentes de reis e rainhas, que, ao pensar na famosa sentença de Descartes, se encontram com seus antepassados e organizam um futuro replicando reflexos, como uma imensa fábrica de sonhos. Este livro é um mapa que nos conduz por uma trilha em que os fragmentos da história nos levam a encontrar o tesouro escondido. E esse tesouro é tudo que nos foi usurpado pós-colonização.
Obrigada. Você. Eu vou ler aqui do A Pele em Flor. O meu amigo Lázaro tem uma citação dele aqui. Tô brincando. É o começo do segundo conto, que é O Subúrbio da Solidão, que é um conto que vai falar sobre um universo mágico. Eu gosto de falar que é mágico trágico, porque é um universo em que, assim que o sol, a primeira luz do sol toca a pele de pessoas negras, essas pessoas desaparecem aleatoriamente. Um número de pessoas negras desaparece aleatoriamente. E é uma criança que vai narrar essa história. Então, eu vou ler um parágrafo bem curtinho que inicia esse conto. A despeito do afago com que mamãe me acorda, desperto todos os dias como se ressuscitasse. Um resto de grito rasga a boca e suga um bolo de ar em tamanho desespero que minha cabeça é arremessada para trás. O coração dispara, o breu não alivia. Estou vivo, estou vivo. Queria registrar que eu adoro esse trecho. Eu vou ler um pedacinho do Intérprete de Borboletas, o começo, que tem a ver com quem me inspirou a escrever esse livro, que é a minha neta deprimida. Ela não é a personagem, é uma outra construção. Mas antes, eu queria dizer o seguinte: o último ancestral, a malta indomável, velho demais para morrer, a pele em flor, são livraços. Esses caras são muito bons. Obrigado, eu recomendo o livro deles. Obrigado. Acho que vocês devem ler. Obrigado. É um túnel escuro que acaba no abismo da pura escuridão. Sente as pernas bambas, vertigem, cai, despenca. Olhos brilhantes, muitos, espreitam sua queda. Sabe que morrerá ao bater no fundo. É cada vez mais difícil respirar. O corpo treme, os dentes batem descontrolados. Depois do medo, uma tristeza densa, saudade infinita do que seria. Uma falta enorme dos que ama. Será que é assim a morte? Perda e perda, perda de si e dos outros? Nunca saberá. O baque que interrompe a queda não dói. Afinal, a morte é indolor? Muito bom, muito bom. Posso soltar? Muito obrigada a vocês três. Muito obrigada a vocês que acompanharam essa mesa, tanto presencialmente quanto online. Obrigada. Obrigado.